The Elder Scroll 4 Oblivion Remaster. Um jogo que saiu de forma extremamente surpreendente, pegando todo mundo de surpresa. Foi uma coisa que ninguém estava esperando, ninguém necessariamente sabia ou suspeitava, mas que veio e foi algo maravilhoso. Um grande lançamento do ano inteiro, que é sobre exatamente esse lançamento que eu vou falar hoje. Bom, vamos lá. Oblivion é um jogo que, curiosamente, eu joguei a sua versão anterior, a versão antiga, né? Que tinha. Eu tenho na Steam, eu joguei um pouquinho. Eu já tinha jogado umas boas horas, tanto em console, quando no meu PlayStation 3 mais antigo, tanto um pouquinho no PC. E assim, eu já considerava o jogo bom e muito interessante, suficientemente a ponto de você recomendar, claro, para todo mundo. Não, o jogo obviamente é antigo, é bem datado hoje em dia o visual. Claro, se for uma pessoa que não se importa muito com essa parte gráfica, é um jogo que super vale a pena. E aí veio esse remake. Remake não, é remaster, um verdadeiro remaster. Esse remaster trouxe uma atualização visual e coisas extremamente leves no gameplay. Não foram mudanças absurdas, porém foram muito bem-vindas. E como é que tá esse remake? Remake não, remaster. É que quando eu vou pegar, eu costumo tanto falar remake, mas é um remaster. Como é que tá esse remaster? Esse remaster tá lindo. Vocês podem olhar aí no fundo, a gameplay de fundo, ela é feita com tudo no médio. Eu não consigo jogar com tudo no ultra. Eu jogo com as coisas no médio e ainda diminuo a, ou a distância de renderização, exatamente para eu conseguir rodar o jogo de uma maneira legal. O jogo, ele tá muito, mas muito bonito. Eu achei verdadeiramente lindo. Comparado com o antecessor que seria o Skyrim, é um jogo que tá maravilhoso, de beleza visual. O gráfico tá muito bonito, as armas que você usa no jogo estão maravilhosas, as armaduras estão legais. Claro, muita gente vai preferir as armaduras do Skyrim. Eu, em alguns casos, prefiro a do Skyrim, em outros, prefiro essa de Oblivion. Mas, em geral, elas estão lindas. O gráfico, cara, não tem muito o que falar do gráfico do jogo, o que é bizarro, porque se você levar em consideração que é o jogo da Bethesda, tudo bem, não foi a Bethesda que o fez, porém é a Bethesda que o lança, carrega o nome da empresa. E para um jogo da Bethesda, um ponto positivo ser gráficos é uma coisa bem difícil, bem fora do comum. Mas não foi a Bethesda que fez, então até certo ponto é bem explicável. E, cara, o jogo tá bonito. Ele tá rodando bem assim. Ele tem problemas. Ele chegou a crashar comigo algumas vezes. Porém, em geral, ele tá rodando bem. Claro, cabe melhorias. Lógico que cabe. Quando você sai de uma caverna, quando você vai para um mapa mais aberto, às vezes dá umas travadinhas de leve, mas depois volta ao normal. E é coisa que pode melhorar. Mas em geral, o jogo, pelo menos na minha experiência, estava rodando bem. Mas esse jogo, ele é um jogo pesado. Ele é um jogo que está bem complicado. Claro, não é um Final Fantasy XVI da vida, mas ele é bem pesado. Ao ponto que eu falo, eu estou rodando ele no normal. Tudo bem, meu PC não é da NASA, mas ele roda bastante coisa bem. Atual. Os jogos mais atuais ele roda muito bem. E tá tive que jogar com tudo no normal. Então, Oblivion tá bem pesado. Porém, além de estar no Game Pass, ele também tá na Cloud Games. Se eu não me engano, é a Cloud Games. Então, se você tiver uma boa conexão de internet, você consegue jogar o jogo. E, mano, o que falar de Oblivion? Um jogo de mais de 10 anos atrás
que teve só seus visuais atualizados. Você espera olhando para um jogo desse, você falar: ah, mas o jogo é muito limitado, o jogo é muito antigo, não tá jogável, não é legal o jogo tá muito datado essa gameplay. Muito pelo contrário, a gameplay está divertida, a gameplay está interessante. Claro, não é a gameplay mais profunda que você vai ver na sua vida, porém é mais profunda que Skyrim. E sim, desde o jogo passado é mais profunda que Skyrim. Tenho a ideia de que Skyrim é um Oblivion mais simplificado e Oblivion é um Morrowind mais simplificado. Então Oblivion vai ser mais complicadinho em algumas coisas do que Skyrim, porque Skyrim foi lançado de forma mais simples para vender. E vendeu. Então, mas agora Oblivion e a gameplay de Oblivion é muito aceita. O jogo tá legal, o jogo está muito interessante. As missões, cara, tem muitas missões que são algo muito interessante, é diferente do que a gente costumava ver em Skyrim. Claro, tem muitas semelhantes, porém é muito diferente, porque diferentemente de Skyrim, que tem muita missão mais avulsa, ele tem praticamente, se você for pegar ali as entrelinhas, os detalhes, você teoricamente tem missões infinitas em Skyrim. Só que são as missõezinhas super simplórias que você tem infinito. Porém, acaba que missões bem simplesinhas é missões que você acaba fazendo muito. Em Oblivion não tem esse sistema, as missões são pré-determinadas. Então você sente um certo cuidado a mais. Posso estar falando coisas mais avulsas, faz bastante tempo que eu não jogo Skyrim. Não estou falando que as missões de Skyrim são superficiais. As missões Skyrim tem missões muito boas. Todas as missões da Dark Brotherhood, todas as missões principais, das coisas principais de Skyrim são muito boas. Porém, eu pessoalmente não consigo me lembrar de muitas missões secundárias que são memoráveis. Mesmo as daédricas não são muitos que eu me recordo. Eu me recordo, por exemplo, da que você encontra um cachorro que fala e você leva lá pro dono. E aí é interessante, essa é uma missão secundária que é daorinha pelo fator de você encontrar um cachorro que fala. Mas em geral, eu não me lembro de muitas coisas de Skyrim, de muitas missões secundárias de Skyrim. Em Morrowind não, né? Eu já tô me adiantando, tá ligado? Esse é o remaster de Morrowind já, nossa, na minha cabeça pelo menos. Em Oblivion, nós temos missões interessantes. Claro, não são um mar de profundidade, mas me chamaram a atenção. Claro, eu também não fiz. Nossa, eu fiz todas as missões do jogo. Não, eu fiz algumas. Porém, essas poucas que eu fiz me chamaram muito a atenção. Desde uma missão onde você entra em um portal e libera todo um mapa novo para você explorar, com dungeons novas, inimigos totalmente novos e diferentes, e até meio que o molde da sociedade ali desse mapa é diferente. Desde missões mais simples, como um fantasma que te pede ajuda, ou simplesmente coisas. Eu não sei se esses detalhes eram por DLC no jogo original, ou se realmente tem uma lore mais profunda em volta disso, que são casas que você encontra em meio ao jogo. Locais que você pode morar, onde alguns são mais simplórios, outros são bem legais. Tem um castelo que você pode achar, ou você pode achar uma casa extremamente suspeita, que parece que é uma casa ritualística, que quando você dormir nela você vai desaparecer e vai ser sacrificado por alguma coisa. Mas, em geral, as missões secundárias do jogo estão legais e são bem interessantes. Agora, o loop de gameplay do jogo está enjoativo ou ainda está funcional esse loop aí que Skyrim deu uma popularizada forte? Nessa parte eu sou meio tendencioso, por assim dizer. Eu não consigo ser plenamente neutro, porque além de eu gostar bastante de Skyrim, é um jogo que eu gosto e tal, isso pode me influenciar, eu também pessoalmente me agrado muito por esse loop de gameplay que Oblivion traz. Então, pra mim, tá maravilhoso, tá incrível, tá uma coisa que é muito satisfatória. Claro, cabe melhorias, possivelmente, porém a mim consegue satisfazer. Agora, eu não sei
dependendo se você nunca jogou esse estilo de jogo, se vai te agradar tanto quanto me agrada. Pode aí ser uma variável. Porém, hoje em dia, se você pensa, tipo, Oblivion lançou, tá todo mundo falando do jogo, mas eu não sei se eu vou gostar. Em promoções é muito comum de você encontrar Skyrim por preços bem baixos. E Skyrim, mesmo sendo o jogo 5, ele pode ser uma maravilhosa introdução a esse estilo de gameplay, visto que ele é mais simplório e mais tranquilo de você pegar, jogar, zerar e se afeiçoar. Mas Oblivion, a mim, agrada muito. Eu gostei. E agora vamos para a história. A história de Oblivion é interessante. Me arrisco dizer que a finalização da história é uma coisa que faz... E todo o percurso da história consegue ser melhor que a própria de Skyrim. Pois em Skyrim você tem uma progressão de forma não que não seja épica, mas muitas das vezes você sente que não é uma coisa que empolga grandes cenas. Não falando que também não é empolgante, mas quando você vê o ponto que Oblivion leva, a caminhada que ele faz, Oblivion consegue trazer momentos bem emocionantes e momentos muito interessantes, coisa que em Skyrim você até conseguia ver, mas não na campanha principal. Você poderia ver coisas do tipo em algumas missões secundárias que realmente traziam uma emoção a mais, porém a campanha principal de Skyrim é meio crua em certos pontos e carece de certas coisas. Em compensação, é muito boa em outros aspectos e, com alguns personagens que traz. É interessante, porém Oblivion, pelo menos na minha visão, traz uma história bem superior, com uma finalização muito mais épica do que a própria de Skyrim. O que é uma coisa muito legal, principalmente com os gráficos atualizados. A parte final do jogo tá maravilhosa. Assim, incrível. A cena final é muito boa. E é muito interessante. Trazendo também personagens que eu pessoalmente achei mais interessante do que os personagens trazidos em Skyrim. Na campanha principal, Obviamente, tem personagens secundários que são muito interessantes, muito complexos. Não é à toa que os Stormcloaks e os Imperiais causam controvérsia até hoje, com as pessoas discutindo sobre quem estava certo e quem não estava, sobre quem é a pessoa mais bondosa ou menos malvada e quem é o mais malvado. São coisas que trazem até hoje em Skyrim. Muita gente ainda comenta. E é um assunto que vira e mexe quando alguém faz um vídeo focado nisso, dá grande aba para discussões em comentários de vídeos. E eu já vi isso várias vezes acontecendo. Então, a missão principal de Oblivion, ela é melhor. Agora, das missões secundárias, consigo falar que, temos personagens que abrem tanta margem para discussão e tudo mais, tal, igual Skyrim? Não posso falar porque eu não joguei todas as missões, eu não peguei e saí fazendo tudo. Eu joguei a campanha principal e foi isso. Outro detalhe a ressaltar também, que é muito bom, é que em Oblivion você tem um estilo de vídeo, Estilo de vídeo, não. Um estilo que você pode fazer, que é criar suas próprias magias. Você vai lá, cria sua magia com os tipos de efeitos que você prefere. Claro, não é uma coisa super variada, que você pode fazer qualquer magia que vier na sua imaginação. Tem muita possibilidade. Porém, não é lá a coisa mais livre, onde você só vai escrever o nome, descrever do que você quer que ela faça e que você vai criar. Você tem que fazer ali um método, tem toda uma estratégia para você conseguir criar as melhores magias. Agora, um ponto que eu acho muito importante trazer é bugs. Assim, gente, Oblivion é um remaster de um jogo antigo da Bethesda.
é um remaster visual com poucas adições na gameplay e pouquíssimas mudanças, o que também faz com que o jogo, assim como o jogo antigo da Bethesda e assim como quase todo jogo que a Bethesda lança, seja bugado, com muitos problemas, muita situação. Eu não sei se eles vão fazer atualizações posteriores consertando esse tipo de bug. Eu, na verdade, acredito que não vão fazer. Se eles fizerem, eu vou ficar muito surpreso. Então, o jogo é bugado. Aí você fala, bugado o como? Bugado a ponto de que, por conta de eu ter completado uma missão em um tempo diferente da outra, eu tive que voltar quase 10 horas do meu save para poder seguir a história. E não é secundária, é história. Por isso que, assim como eu falei para amigos meus que estão jogando o jogo, quando chega a hora de você ter que ir para cada uma das cidades, conversar com o líder das cidades, faz essa missão com prioridade e não deixa ela por último, porque foi deixar ela por último que fez o meu jogo bugar e eu não consegui avançar na história. Então, pegou a missão que te falaram para ir para todas as cidades do jogo, faz ela na hora que você receber. Não deixa para depois, senão seu jogo muito provavelmente vai bugar. E bom, eu sei que eu terminei falando de um grande bug, eu acho isso muito importante de comentar, porém, o meu respaldo sobre o jogo e a minha parte mais, para concluir tudo que eu falei aqui, o jogo é muito positivo, ele vale bastante a pena. No preço total que ele está sendo vendido, ele vale? Depende do quanto você gosta desse tipo de jogo, o quanto você gosta desse tipo de gameplay. Se você é uma pessoa que não está seguro se vai gostar, se vai pegar para jogar, se vai se divertir tanto, cabe você esperar uma promoção, cabe talvez você pegar Skyrim para jogar, que é um jogo muito bom. Se você nunca jogou, eu recomendo. E bom, é isso, para mim é muito positivo. Se você curte Elder Scrolls, se você curte esse loop de gameplay, vale super a pena. Se você não curte, não tem tanta certeza se vai curtir, talvez não vale a pena. Se você não curte, não vale a pena, né? Em geral. Se você não tem certeza, compre Skyrim, vê se você gosta de Skyrim. Só Skyrim já vai fazer você ficar muito tempo jogando, e é capaz de, quando você parar de jogar Skyrim, você já ter promoção em Oblivion, e aí você ainda vai pegar. Ou se não tiver e você tiver gostado muito de Skyrim, vale a pena Oblivion. Oblivion é um jogo bem legal. Eu acho bem positivo. E bom, é isso. Espero que essa análise tenha ficado bem consistente, que tenha ficado interessante para vocês de assistirem. E bom, eu peço a vocês que deixem um like, comentem alguma coisa embaixo do que você está achando de Oblivion, do que você está pensando sobre o jogo, se você acha que vale a pena, se acha que não vale a pena, se para você o jogo tá bom, tá ruim, se ele merecia ter mais, se ele tinha que ter mais mudanças, ou se só esse remaster está bom, porque esse é o tipo de remaster que eu gosto, um remaster que muda bastante. Então deixa aí sua opinião aí embaixo para eu saber, e também que me ajuda muito ter ali alguns comentários no vídeo, me ajuda bastante com o YouTube. Eu fico muito agradecido se vocês comentarem aí embaixo. E também, se possível, peço que recomendem esse vídeo para algum amigo ou um colega que você acha que pode gostar do conteúdo que eu estou fazendo aqui. E eu vou ficar extremamente agradecido se você fizer isso. Mas bom, é isso. Esse foi o vídeo. Agradeço a todos que viram o vídeo até aqui. E bom, até uma próxima oportunidade.